Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje eu quero mostrar para você, te ensinar como você faz para ter disciplina na prática do yoga. Para você entender a importância disso, eu quero que você tente diferenciar os tipos de yoga que podem existir, tá? Na verdade, não é nem os tipos de yoga, mas vamos falar da forma de você enxergar o yoga. O que acontece? Em geral, as pessoas têm uma visão utilitária do yoga. Você que está aqui me assistindo, quer ter mais disciplina na sua prática, teve alguma coisa que você ouviu falar sobre yoga que te chamou a atenção. Essa coisa geralmente é, alivia a ansiedade, alivia o estresse, alivia dores nas costas, dores musculares, dores de tensão, ajuda a dormir melhor, acaba com a insônia, melhora o foco, melhora a concentração, melhora a produtividade, etc. Pode ter várias coisas que você ouviu, que te disseram sobre yoga, e você falou, interessante, quero ir lá ver como que é, de repente esse negócio vale a pena. E tudo isso que você provavelmente ouviu para chegar aqui são efeitos da prática do yoga, mas não é o objetivo da prática do yoga. Por que eu te digo isso? Imagine que é comum as pessoas dizerem que o yoga é uma filosofia com mais de 5.000 anos de história. Como uma filosofia com mais de 5.000 anos de história teria por objetivo aliviar o estresse e a ansiedade? Para pensar para você ver como que isso não faz sentido. Os primeiros textos que mencionam técnicas do yoga, eles são lá do período védico, algo em torno do século II a.C. Não seria uma época em que as pessoas estariam preocupadas com o estresse, ansiedade ou dor nas costas porque fica usando o computador o dia inteiro, tá? O estilo de vida era completamente diferente. Imagine que as descobertas nesse período, nessa época tão passada, eram feitas de forma empírica, ou seja, não tinha tecnologia, respaldo da ciência para você investigar as coisas. Basicamente, você fazia algo, observava o efeito, repetia aquilo por um tempo, afinal de contas as pessoas tinham tempo, né? Então, fazia aquilo, repetia por um tempo, via o efeito e ia organizando aquilo. Ia pensando como aquilo funciona, ia vendo o que dava certo e o que não dava certo. Até que um dia chegou a escrita. E aí começou-se a ter registro daquilo que já estava sendo feito há algum tempo, porque foi descoberto empiricamente. Ou seja, foi descoberto na base da tentativa e erro, através de fazer, observar e ver o que acontece. Tá? Então, não faz sentido nós pensarmos que algo que é tão antigo tivesse por objetivo aliviar o estresse. De verdade, estresse virou uma questão muito mais moderna, tá? É uma coisa muito mais recente. Com certeza existiu o estresse como fisiologia, mas eram em situações muito diferentes, eram intensidades muito diferentes, e eu tenho certeza que eles não pensaram em desenvolver uma coisa tipo yoga, tipo as técnicas que tem dentro do yoga, para aliviar o estresse. Com certeza eles queriam algo a mais. Esse algo a mais é o objetivo do yoga, tá? Quando você fala em todos esses efeitos que eu mencionei aqui, eles se tornam pouca coisa. Não estou dizendo que são problemas pequenos, são problemas grandes. Mas se você pratica o yoga com foco lá no objetivo dele e não nesses efeitos que são periféricos bem-vindos de uma jornada, você consegue ir muito além desses benefícios. O que acontece? Eu dei aula numa escola de yoga por alguns anos. E o que acontece com as pessoas que chegam lá querendo esses pequenos benefícios, que são efeitos da prática, mas não é o objetivo dela, essas pessoas elas começam a praticar e ela quer dormir melhor, ela quer gerir o estresse e a ansiedade. O que acontece? É muito rápido para você ter esse efeito. Você pratica durante uma semana, duas,
às vezes 1 mês, 2 meses, você já vai perceber uma diferença muito grande. Claro, varia de pessoa para pessoa, mas você fazendo poucas aulas, por pouco tempo, você já começa a ter esses efeitos. Quando isso acontece, a pessoa pensa, nossa, tô bem, adorei, yoga realmente funciona, mas agora, sei lá, eu quero correr, eu quero fazer outro esporte, eu quero fazer outra coisa, eu quero gastar meu tempo de outra forma, e a pessoa pega, vai fazer outra coisa. E adivinha? Assim como aquele efeito aconteceu rápido, ele também vai embora rápido. Depois de 1 mês, 2 meses, aquilo desaparece, tá? A pessoa volta a ter o estresse, volta a ter a ansiedade. Por quê? Porque a transformação que o yoga se propõe, ela é profunda. E qualquer transformação profunda não vai acontecer do dia para a noite. Isso leva tempo. Isso precisa de maturação. Isso precisa de dedicação. Isso precisa de disciplina, tá? Então, por isso é importante a disciplina na sua prática. Vou te dar um exemplo disso. Um exemplo de você estar disciplinado, mas não entendendo de fato o objetivo ali do yoga, sou eu. Quando eu comecei a praticar yoga, eu comecei a praticar apenas pela questão física. Eu queria fazer as posições corporais e ponto final. Eu vi alguém fazendo isso, eu achei incrível, um controle corporal absurdo, parecia uma coisa de circo e era muito bonito, era muito fluido. Eu tinha apenas 19 anos, era jovem e imaturo, e aquilo me encantou e eu fui começar a fazer a prática de yoga. E durante alguns anos eu pratiquei disciplinadamente, querendo aquele desenvolvimento corporal. Essas técnicas corporais se chamam asana, tá? E legal, é muito bom você fazer asana, mas eu, na minha imaturidade da juventude e na minha vontade de desenvolver boa forma, vamos dizer assim, fui lá e superestimei o asana. Eu só queria fazer asana, eu só focava nisso, eu só fazia isso. Afinal de contas, o que eu queria? Boa forma. Então eu fiquei ali fazendo isso durante anos, tá? Se não me falha a memória, deve ter sido algo em torno de... Me falha a memória não, foi isso. 2010 até 2016 para me formar instrutor e ainda estar focado nisso. Foi lá em 2018 e 2019, tá? Depois de 8, 9 anos praticando, focando só em fazer técnicas corporais, é que eu comecei a entender que o yoga era algo mais, tá? Demorou muitos anos. Foi muita disciplina minha na direção dos efeitos, na direção dos periféricos. Então, antes de te mostrar como ter disciplina no yoga, eu quero que você entenda para que ter disciplina no yoga. Porque, sinceramente, para aliviar o estresse e a ansiedade, para fazer uns malabarismos corporais, você não precisa de tanta disciplina assim. Algum tempo de dedicação, com disciplina sim, mas por pouco tempo, você já vai ver esses resultados. Agora, se você quer a transformação profunda, aí não basta ter disciplina, mas você vai ter que ter disciplina por muito tempo. E isso sim é um desafio grande. Então, eu quero te mostrar como ter disciplina nesse caso. Quando você quer a transformação profunda do yoga, quando você quer o objetivo dele e não só os efeitos. Talvez você tenha gostado da ideia, mas você ainda não tem certeza se é isso que você quer. Então eu vou te mostrar, vou te explicar qual seria de fato o objetivo da prática do yoga, tá? Vamos lá. Para isso, eu vou te mostrar esse esquema aqui. Toda vez que você já ouviu falar sobre o yoga desenvolver expansão de consciência, autoconhecimento, autorrealização e várias outras palavras semelhantes a isso, estavam fazendo referência ao que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Para você entender esse esquema, eu vou começar aqui do final dele. O que acontece? Tudo na nossa volta, a realidade que você está vendo, tudo que você vê ao seu redor, é composto de diferentes proporções destes elementos materiais. São eles: terra, água, fogo, ar e éter. Tudo que tem à sua volta foi feito, foi composto a partir de diferentes combinações desses elementos. Esses elementos
são captados pelos nossos órgãos do sentido, tá? Tato, paladar, visão, olfato e audição. Então, existe aqui fora, existe esses elementos. Existe a realidade, existe a matéria, existe todo mundo ao nosso redor. Os nossos órgãos do sentido captam essa informação, captam esses elementos materiais, captam essas combinações que estão sendo feitas e recriam internamente a realidade. Então, preste atenção. Quando você está aqui me ouvindo falar, você está captando pelos seus órgãos do sentido uma ideia. E tudo isso que você está captando, o computador que você está vendo, a imagem que você está vendo, tudo, as cores que você está percebendo, tudo isso está sendo recriado internamente, dentro da sua cabeça. Essa recriação interna é chamada de Manas. Manas seria uma parte da nossa mente que é responsável por essa criação da realidade. Acontece que, quando você vê alguma coisa, quando você ouve alguma coisa, quando você sente alguma coisa, a sua mente, Manas, ela recria internamente aquilo que você está percebendo. Porém, aquilo que você está percebendo não é a realidade como ela de fato é. Você está percebendo a realidade de forma parcial. Por quê? Porque você tem uma cultura diferente de outras pessoas, você tem as suas experiências, você tem a sua percepção, você tem os seus valores, você tem uma série de, vamos chamar de experiências, uma série de condicionamentos. Você tem uma série de condicionamentos, você tem uma série de hábitos que fazem você enxergar a realidade de uma determinada forma. Então, quando você recria internamente a realidade que você está percebendo, existe uma modificação, existe uma parcialidade nessa criação. Se eu e você olharmos para essa garrafa, você está vendo por vídeo, mas mesmo que você estivesse aqui presencialmente comigo, nós dois olhamos e nós dois vamos ter uma percepção diferente sobre a dureza da garrafa, a firmeza dela. Nós dois vamos ter percepções diferentes sobre a cor dela. Ah, é azul. Sim, mas o tom de azul que eu percebo é diferente do que você percebe. E por que eu estou te contando isso? Para você entender que a realidade, como você conhece, ela não é a realidade como ela de fato é. Porque tudo passa pelos nossos filtros, pelas nossas experiências, pela nossa visão de mundo para ser recriado aqui dentro por Manas. Ok? Essa realidade que Manas cria aqui dentro, ela passa por um filtro, que é o filtro de Ahamkara. Ahamkara seria uma outra parte da nossa mente. Coloquei entre aspas esse ego, porque é um ego diferente do que a gente está habituado a ouvir dizer. Não é esse ego do egoísmo, mas é esse ego do Ahamkara. Essa seria uma parte da nossa mente que estaria focada em perceber o que é dentro e o que é fora. Então a Ahamkara faz esse processo. Ele te fala o que está aqui dentro e o que está lá fora. Então, se eu pego essa garrafa e eu olho para ela, eu não estou vendo a garrafa como ela é. Eu estou vendo a garrafa recriada internamente através das minhas experiências e condicionamentos. A Ahamkara olha para a garrafa e diz: essa garrafa é dentro ou fora? Essa garrafa é André ou é fora do André? Ah, é fora do André. Ok. É essa que é a função de Ahamkara. Ok? Esse processo acontece o tempo todo, na nossa rotina, no nosso dia a dia. E raros são os momentos em que nós acessamos algo que é mais sutil, que é Buddhi. Buddhi aqui está traduzido como intelecto, mas Buddhi seria uma forma direta de você adquirir conhecimento, uma via direta de você adquirir conhecimento. Buddhi seria não só o conhecimento do André, mas é algo que está além da minha personalidade. É algo que está além da minha percepção de mundo. Porque perceba, a minha visão de mundo era limitada. E era limitada porque eu só vejo a criação de Manas. Então, as técnicas do yoga surgem como uma ferramenta
para parar a mente, para parar o seu pensamento. Esse conceito é mais conhecido na meditação, quando se fala de meditação. Então, quando você consegue parar o seu pensamento, você esvazia Manás. E uma vez que você esvazia Manás, não existe realidade sendo criada aqui dentro. Ao não ter uma realidade sendo criada aqui dentro, Ahamkara não tem mais o que fazer. Ele não precisa dizer se é dentro ou fora, porque não tem nada aqui dentro para ser avaliado. E nesse processo, você compreende que não existe dentro e fora. É isso que é a expansão de consciência. Você percebe que tudo é essência, tudo é Buddhi, tá? Arrepiei de contar isso para você. Mas é isso. Por isso, o nome da filosofia, Yoga, união. Essa união não é vamos andar de mão dadas e praticar yoga. Não, não é isso. É essa união de você descobrir que não existe dentro e fora, que tudo é essência. A essência que está dentro de você, ela está fora também. E ao conseguir entrar nesse estado de consciência, imagina, você tem a percepção de que você é o todo. Você tem a percepção de que o que distingue você e a pessoa que você gosta, a pessoa que você ama, é meramente os condicionamentos, é meramente o invólucro, tá? E o mesmo acontece com a pessoa que você desgosta, que é a pessoa que você odeia. É tudo igual, é tudo essência. Então isso que é a expansão de consciência a qual o yoga se propõe. Isso é um processo. Isso não vai acontecer da noite pro dia. Isso não vai ser uma coisa que você vai praticar durante 2 meses e vai acontecer. Isso exige disciplina. Anos a fio. Porém, ao longo dessa jornada, várias coisas vão acontecendo. Pouco a pouco você vai tendo vislumbres disso aqui. Pouco a pouco você vai se tornando uma pessoa livre de ansiedade, livre de estresse, livre de dores, com mais disposição, com mais vitalidade, com mais saúde. Seu corpo parece mais enérgico, você descansa com mais facilidade. Por que tudo isso está acontecendo? São efeitos. Efeitos do quê? De você estar se conhecendo cada vez mais, de você estar cada vez compreendendo mais que aqueles pensamentos que você tem quando está no trânsito e se estressa, e aquilo te irrita, e você ficava antes 3 dias pensando nisso, remoendo isso, sofrendo com isso, agora de repente você entende que esses pensamentos, esses sentimentos, não é o que você é. Você não precisa se apegar tanto assim a eles. E você vai pouco a pouco se desenvolvendo como pessoa, como ser humano. Pouco a pouco você vai se tornando uma pessoa melhor. É sobre isso a jornada do yoga. E tudo vai funcionando melhor. Aqueles efeitos que talvez era o que você buscava no yoga, eles se tornam basicamente coisas pequenas, muito boas, óbvio. Sua rotina vai ficando muito melhor, você vai tendo muito mais qualidade de vida, mas de repente aqueles efeitos, eles não são tão relevantes assim. São ótimos. É eles que fazem você continuar na jornada. Mas o yoga em si, ele te ensina algo além disso. O objetivo é muito maior. Então, eu quero que você tenha a disciplina na sua prática de yoga para buscar isso, para buscar essa expansão de consciência, esse crescimento, esse desenvolvimento pessoal. E uma vez entendido, de fato, a fundo, como praticar yoga não, mas por que você evolui no yoga, entendendo de fato o objetivo dele e não apenas os efeitos, agora sim eu vou te mostrar a minha metodologia para você ter disciplina no yoga. Como que ela funciona? Eu dividi ela em 3 etapas. A primeira etapa, a etapa de iniciante, tá? Ela é uma etapa focada em ter disciplina. Olha só. A primeira coisa que você precisa fazer é construir disciplina na prática. Isso vai ser feito como? Bom, para criar um hábito, você precisa torná-lo simples. Você precisa torná-lo fácil de ser praticado, certo? Então, para você ter disciplina, nessa etapa de iniciante, você foca em aulas rápidas de yoga, principalmente aulas de asana, que é o desenvolvimento corporal. Ao fazer essas aulas, você vai começar a ter alguns efeitos da prática de yoga
Isso vai te dar ânimo, vai te dar motivação para que você queira fazer isso mais e mais e mais. Nessa etapa, você não precisa estudar muito yoga, você não precisa entender muito da filosofia, você não precisa de muita teoria. Você só precisa do mínimo, do básico, do essencial para que você consiga sentar todos os dias e praticar um pouquinho. 10, 15, 20, 30 minutos no máximo. Que teoria seria essa? Coisa simples, tipo, poxa, como que eu faço invertida? Como que eu sento de pernas cruzadas? Eu vi um monte de gente falando aí que sentar de pernas cruzadas para mim não é confortável. Como é que eu faço isso? Então, existe um monte de coisinhas simples que precisam ser resolvidas para que seja confortável e fácil você sentar e praticar. É isso que você precisa na etapa de iniciante. Essa base mínima de entender o que fazer e como fazer e sentar e fazer. Basicamente é isso. Depois, você passa para uma etapa de intermediário. O que seria essa etapa? Você deve manter a frequência, manter a disciplina que você já conquistou. Vai ser fácil, porque você já está sentindo os efeitos da prática, sua vida já melhorou, você vai querer dedicar mais tempo a isso. Então você começa a manter a disciplina e pouco a pouco você aumenta a intensidade. Como? Ao invés de fazer somente aquela aula corporal, foi o que eu fiz, tá? Mas eu fiz isso durante 8 anos, você não precisa perder tanto tempo quanto eu perdi, por favor, não faça isso. Então, além de fazer as aulas de asana, a parte corporal do yoga, você começa a entender a importância também de outras técnicas. Você começa a entender como que técnicas mais sutis, como o pranayama, que são as técnicas respiratórias, influenciam no seu dia a dia. E aí você começa a praticar um pouco mais dessas técnicas. Assim, a sua prática começa a ficar um pouco mais longa. Pode levar de 30 a 60 minutos. Você constrói isso aos poucos, para você não perder a disciplina que você já conquistou, tá? Também é intencional que você comece fazendo asana, que é uma técnica densa, é algo físico, é algo fácil de você sentar e fazer. Depois, você começa a fazer o pranayama, que é aprimorar a sua habilidade com as técnicas respiratórias. É uma técnica um pouco mais sutil, mas ainda é fácil de palpar, né? Respiração, movimento de tórax, contar um ritmo respiratório, tudo isso ainda tem uma certa densidade para você se apegar. E todo esse processo acontece ainda com pouca teoria, porém, você começa a ter um pouco mais de acesso à filosofia do yoga. Como isso acontece? Através das próprias aulas. Sempre eu gosto de fazer links entre o que você está fazendo de técnica e mostrar o impacto que isso tem na sua vida real. E conforme você vai entendendo isso, você vai vendo cada vez mais sentido na sua prática. Fica cada vez mais interessante fazer a prática e manter a disciplina. E por último, você entra numa etapa avançado. Quando você entra nesse nível de prática, aí sim você consegue direcionar a prática para a sua necessidade diária. Entenda o seguinte, você tem um objetivo. Poxa, eu quero aquela expansão de consciência, eu quero o yoga de verdade, com profundidade, sem me apegar aos efeitos. Legal. Acontece que tem um monte de coisa que atrapalha a sua vida. Tem um dia, tem uma época, tem um período da sua vida que você está mais estressado. Em 2020, por exemplo, todo mundo estava mais estressado. Todo mundo foi restrito no convívio social. Várias pessoas tiveram perdas. Então, perdas importantes, de entes queridos. Então você estava num momento em que o estresse era muito alto. Às vezes, um pouco mais de tristeza, uma preocupação com a saúde muito grande. Então a nossa vida era cheia de oscilações. Quando você chega no nível avançado, você começa a ter aqui a capacidade, a consciência de, puxa, hoje eu precisava fazer mais esse tipo de técnica do yoga ou aquele. Hoje eu precisava me dedicar mais a esse tipo de prática ou aquela. Você começa a entender qual é o tipo de prática, qual é o tipo de técnica que você deve fazer para você continuar na sua disciplina e continuar se sentindo bem. Porque as próprias dificuldades do dia a dia, elas são um obstáculo para você chegar naquela parada da sua mente, naquele objetivo do yoga. Então você precisa lidar com isso. E a prática é uma ferramenta para você lidar com tudo isso com leveza, com descontração e sem se abalar
excessivamente. As emoções acontecem, as dificuldades vêm, mas você precisa ter a habilidade, a capacidade de colocar elas no seu devido lugar. Então você começa a ter disciplina com autonomia. Você sabe adaptar a prática para você, você sabe adaptar o tempo de prática que você vai fazer dependendo da sua rotina, do momento de vida que você está e por aí vai. É o momento em que você consegue montar, preparar a melhor prática para você mesmo e assim ter essa leveza na sua rotina, tá? E aí você começa a mergulhar no que eu chamo de lifestyle yoga. Você conhece mais sobre a filosofia, você conhece mais a teoria, você entende os porquês das técnicas que você faz. E aí sim você começa a entender o efeito das técnicas em você. E aí sim você entra numa jornada muito mais intensa e profunda de autoconhecimento e de busca por aquele objetivo do yoga. Se você quiser passar por tudo isso aqui, eu tenho uma metodologia que ensina todo esse passo a passo. Essa metodologia é a comunidade Sattva. Como que ela funciona? Eu te ensino tudo isso aqui dentro de aulas gravadas, tá? Que ficam disponíveis para você acessar. Além disso, toda semana tem uma aula ao vivo comigo, uma aula prática de yoga. Todo mês a gente faz uma mentoria, ou seja, uma aula teórica te ensinando algo mais da filosofia do yoga, te ensinando uma teoria a mais que te ajuda a vivenciar mais a prática. E ainda você tem acesso a um grupo de WhatsApp onde eu estou ali para responder todas as suas dúvidas. Ao longo dessas etapas, dúvidas surgem, eu vou estar lá sempre para te auxiliar, para te ajudar, para te mostrar o caminho, tá? Se você quiser fazer parte da comunidade Sattva, vai ter um botão, um link aqui na descrição desse vídeo para você clicar e fazer parte. E se você não for fazer parte da comunidade Sattva, espero que isso aqui tenha te dado uma clareza da jornada do yoga e que você possa utilizar esse conhecimento para você conseguir, pelo menos, não perder tanto tempo quanto eu perdi quando eu comecei a praticar yoga, ok? Se eu puder te encontrar lá dentro da comunidade Sattva, vai ser um grande prazer e a gente se vê no próximo vídeo.